Boa tarde a todos, pessoal. Hoje nós vamos começar a falar de indutância. Professor, boa Oi, tarde. O senhor está boa tarde. tá conseguindo me ouvir, né? Era Tô só para sim. saber mesmo. Tá. No final da aula, se alguém tiver dúvida com relação às questões que eu passei na aula passada, eu posso resolvê-las aqui, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar falando de indutância. A matéria não vai cair nesta prova agora, na próxima avaliação, vai ser só na outra, né? Passando esta avaliação na outra, que nós vamos cobrar essa matéria. Bom, imagine que a gente tem um solenoide, né? Então, a gente viu na aula passada o que era um solenoide. Solenoide é uma bobina. No fundo, é um monte de espiras juntos, né? Você pega um fio e sai... Você pode pegar um cano de PVC, por exemplo, e dobrar o fio ao longo desse cano. Você fica com N espiras juntinhas uma da outra. Claro que a gente faz espaçadamente para a gente poder enxergar, mas normalmente elas são juntinhas uma da outra. E a gente tem então, um solenoide. Supomos que a gente tem um solenoide que seja percorrido por uma corrente I e ele tenha comprimento L. A gente viu na aula passada como é que é a cara do campo magnético do solenoide, né? A gente viu que ele é extremamente fraco fora do solenoide, ele essencialmente é paralelo ao eixo principal do solenoide dentro do solenoide. Então, se a gente fosse falar do fluxo magnético aqui dentro do solenoide, que é praticamente o fluxo magnético inteiro do solenoide, visto que fora o campo magnético é muito fraco, esse fluxo, obviamente, seria proporcional à corrente. Então, o fluxo magnético é proporcional à corrente. Quanto maior a corrente, maior vai ser cada fiozinho desse daqui, né? Maior vai ter o campo vinculado a cada um desses fios, então, obviamente, maior vai ser o campo magnético aqui, maior vai ser o fluxo através aqui de uma... Se fizesse uma seção reta aqui nesse solenoide, maior seria o fluxo magnético através dessa seção reta do solenoide. A constante proporcionalidade entre o campo magnético, entre o fluxo magnético e a corrente, a gente vai chamar de indutância. Tá? Se a gente pegar e reescrever, isolar esse L, que é a indutância, passar o I dividindo para o outro lado, a gente fica com a indutância sendo igual ao fluxo sobre a corrente. Fluxo, a gente já comentou a unidade, é Weber. E a corrente, você já sabe a unidade, é ampere. Né? O fluxo também pode ser medido, um Weber, né? Era um Tesla por vezes metro quadrado. Né? Então, aqui seria Tesla metro quadrado sobre ampere. Tesla metro quadrado sobre ampere, a gente chama de 1H. Essa unidade é Henry. Note que o H da unidade, que é 1 Weber por ampere ou 1 Tesla metro quadrado por ampere, o H dessa unidade é maiúsculo, quando você bota só o H, mas quando você vai escrever a unidade, por incrível que pareça, ela é minúscula. Tá? Não me perguntem por quê, eu já tentei procurar isso, porque ela ficou minúscula. Mas é minúsculo que se escreve. Então, 1 Henry é 1 Henry com H minúsculo, e se você quiser usar só o símbolo para ela, fica um H maiúsculo. Okay? De maneira geral, a gente pode aproximar a gente já viu quanto é que era o campo magnético dentro de um solenoide na aula passada, né? A gente viu que ele era μ0, né? N, em que o N era o número de voltas, né? Por unidade de comprimento, vezes a corrente. Então, o fluxo magnético desse solenoide é NBA. O B a gente já viu quanto é que era μ, que multiplica N, que é o número de voltas por unidade de comprimento vezes a corrente, né? Então, substituindo o B por μ0, Nzinho I. Aí note que a gente fica um Nzão aqui é o número total de voltas, aqui é o número de voltas por unidade de comprimento. Então, se a gente quiser deixar uma expressão mais interessante, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar isso daqui e multiplicar em cima e embaixo pelo comprimento do solenoide, né? Assim, ó. Só um minuto que eu não estou conseguindo copiar, mas vindo para cá eu consigo. Pronto. Deixa eu só ajeitar meu
O quadro. Então, a gente viu na aula passada que o campo de um solenoide, que o campo B, ele era μ0, nzinho i, né? Então, substituindo B aqui, eu fico com nzão, que multiplica μ0, nzinho i, que multiplica A. Só que eu fico com o nzão e o nzinho, né? Lembrando que o nzinho é o número de voltas que você tem por unidade de comprimento. Então, se eu multiplicar por L em cima e embaixo, eu fico com isto daqui, né? Ó, nzão sobre L, nzão sobre L é nzinho, fica nzinho vezes nzinho, então fica μ0, nzinho vezes nzinho ao quadrado, e A que multiplica L. Então, fico com esta expressão aqui, com uma expressão aproximada, mas dá uma aproximação muito boa para o fluxo que passa, para o fluxo do campo magnético, né, dentro de um solenoide. Isto é, a indutância, que é o fluxo, que é esta expressão aqui, sobre I, né? A indutância a gente passou I para o outro lado, então a indutância é o fluxo magnético sobre I, então tira dessa expressão aqui o I. Fica a indutância como sendo N0, Nzinho ao quadrado, A que multiplica L. Note que o A que multiplica L, né, é o volume do A é a área e o L é o comprimento, né? Então seria o volume do solenoide. Então a indutância do solenoide, ela é proporcional ao quadrado do número de voltas que você dá com o fio. Então se você faz o dobro de voltas, você tem 4 vezes a indutância. E também é proporcional ao volume do seu indutor. Então, quanto mais comprido, maior a indutância, quanto mais largo, né, quanto mais espesso ele for, mais área ele tiver, maior vai ser a indutância da sua bobina, do seu solenoide. Uma bobina que tenha volta suficiente para ter uma indutância significante, que você consiga medir facilmente, né, e que seja aplicável num circuito, a gente chama de um indutor. Porque tudo vai ter indutância, né? Se você pegar um fio e dobrar sobre si mesmo, ele vai ter uma indutância, porque ele vai ter uma espirazinha, né? Ele vai formar uma espira, se você der uma volta com o fio, eu já mostro uma foto disso, um fio dobrado, né, sobre si mesmo. Mas a indutância dele vai ser muito, muito baixa, né? Então não faz sentido chamar um fio dobrado sobre si mesmo de indutor. Apesar que ele pode causar, esse tipo de dobra pode causar perturbações em sinais e pode... o campo magnético dele pode atrapalhar em alguma medida que você esteja fazendo, né? Mas, de qualquer maneira, se você tem uma bobina com volta suficiente para ter um L significante, a gente chama esse L, essa bobina, de um indutor. A gente usa o símbolo L e a letra L e o símbolo para o indutor num circuito é isto daqui, é como se fosse uma molinha bem esticada, certo? Então, quando você vê isso no circuito, você já sabe que é um indutor. Ok, qual é a cara do indutor? Vou mostrar alguns, tá? Então, nós temos aqui um fiozinho dobrado, né, sobre um taquinho de ferrite, aí, um anelzinho. Esse seria o indutor mais primitivo que a gente poderia fazer. Aqui ele está um pouquinho mais bacana, ele foi dobrado na máquina, né? Então as voltinhas estão bem juntas uma da outra. Aqui ele está dobrado sobre um anel, com várias voltas. E aqui ele está coberto por uma camadazinha que o protege, né? E normalmente essa vai ser a forma mais utilizada em circuitos, né? Às vezes se utiliza também essas outras um pouco mais expostas, mas normalmente essa daqui vai ser a forma mais utilizada em circuito. Acho que dá para notar que ele é meio um cilindrozinho, né? Então, não confundir com um capacitor, né? Um capacitor vai ser um pouco mais altinho em geral. E ele vai ser o indutor que você vai ver se você olhar um circuito elétrico. Então, num circuito, deixa eu pegar um circuito super simples aqui. Ó. Num circuito, aqui eu tenho o indutor seria este cara, em azul. Seria estas voltinhas, né, com o nomezinho L. Né? Então, aqui nesse circuito, nós temos um circuito que é
composto por uma bateria, né, uma pilha, um resistor, aqui um interruptor, né, e um indutor. Esse tipo de circuito aqui, como ele é formado por um resistor e um indutor, né, esses são os elementos principais do circuito, a gente chama de circuito RL. Se fosse um capacitor e um indutor, a gente chamaria de LC. Tá? Um começa com R, né, e o outro começa com L. Tá? Então, seria um RL, e se aqui trocasse por um capacitor, a gente chamaria o circuito de LC. Bom, vamos lembrar um pouquinho algumas coisas sobre circuito que vocês devem ter visto em Eletricidade e Magnetismo 1. Quem não lembra, é bom dar uma revisadinha, mas eu vou fazer uma mini revisão aqui de 10 segundos para lembrar uma coisa especificamente para vocês, né? Então, imaginem que eu tenho o seguinte circuito. Então, eu tenho uma pilha aqui, uma bateria, ligada num resistor. Então, tem um resistor R e uma pilha aqui. Digamos que essa pilha tenha 15 volts. E esse resistor aqui seja de 3 ohms. Então, a pilha é 15 volts, o resistor 3 ohms. Deixa eu pegar essa pilha aqui e botar um V para vocês não confundirem com a nossa força eletromotriz. Apesar que é normal a gente também chamar de epsilon. Vou botar um V para ficar mais parecido com o que vocês estão acostumados, né? Então, se a gente quiser saber a corrente que está passando nesse circuito, né, que deve ter uma corrente, né, que no sentido convencional sai do positivo e vai para o negativo, essa corrente I a gente pode obter a partir da lei de Ohm, Vri, né? Então, Uri, depende como você quiser. Então, a corrente que está passando nesse circuito, ela é 15, que é igual a 3, que multiplica I. Ou I igual a 5 ampere. Agora, se eu pegar essa resistência aqui e quebrar em duas resistências, por exemplo, botar a pilha, que vai ter um pouco menor, botar a pilhazinha aqui, e vou quebrar agora aquela resistência em duas, né? Uma, digamos, de 1 ohm e uma de 2 ohms. Vou botar aqui 1 ohm, 2 ohms. Então, obviamente, esse circuito aqui é igual a esse daqui, né? Porque essas duas estão em série. Vou chamar esse cara aqui de resistor 1 agora, e esse cara aqui de resistor 2. Esse aqui é o mesmo V que eu tinha anteriormente. Eu posso descobrir quem é a voltagem, né? Que a gente chama de queda de potencial entre aqui no resistor I, né? Então, a diferença de potencial entre esse ponto e esse. E depois a resistência de potencial entre este ponto, é o mesmo, né? E este daqui. Então, entre este ponto e esse, eu posso também aplicar a lei de Ohm. Então, fico que eu vou chamar de VI, tá? A voltagem que está lá naquele resistor vai ser igual a R1, que multiplica I, né? Porque note que a corrente, como eu tenho um resistor em série, a corrente que passa pelo RI é a mesma que passa pelo R1, é a mesma que passa pelo R2, né? Conservação da carga, não tem como sumir, né? O elétron que passar por aqui no caso o próton, né? Porque a gente está fazendo isso convencional, mas os elétrons que passam por um têm que passar para o outro. É como se fossem duas portas, uma seguida da outra, né? Se você vai de um ponto a outro, você tem que passar pelas duas portas. De qualquer maneira, a voltagem que está lá no resistor 1 é V1, R1, que multiplica I. Isto é 1 que multiplica I, que a gente já tinha calculado e era 5. Então, é 1 que multiplica 5, isto é, 5 volts. E a voltagem no 2 vai ser R2, que multiplica I, isto é, 2, que multiplica 5 ampere, e isso dá 10 volts.
A gente tem aqui, então, o que a gente chama de um divisor de tensão. Tensão é a mesma coisa que voltagem, né? Então, esse cara em verde ficou com 5 volts. E o cara em laranja ficou com 10 volts, totalizando 15 volts. Né? Deixa eu fazer em outra cor aqui. Totalizando 15 volts. Então, fica uma parte para um e uma parte para outro. Normalmente é assim. Normalmente não, sempre é assim. Tá? Tipo, a maior resistência fica com a maior quantidade. E fica tão maior quanto maior for uma da outra. Então, se essa daqui é 2 vezes a outra, essa daqui vai ter 2 vezes a voltagem desta outra. Então, ela tem o dobro. Por ter resistência em dobro, ela tem ainda o dobro da voltagem daquela outra. Tá? Então, esse aqui é um divisor de tensão. E a gente poderia escrever, então, a seguinte expressão, né? V é igual a V1 mais V2. Isso aqui nada mais é do que o que a gente chama de lei de Kirchhoff. Né? Eu posso reescrever isso aqui como sendo R1I mais R2I. E poderia reescrever assim, ó, V menos R1I menos R2I é igual a 0. Aí eu ficaria com o que a gente chama de lei de Kirchhoff. Né? Você passando aqui por cima dessa bateria, você diz quanto é que é a voltagem dela, e sempre que você passar em cima do resistor, você calcula menos a voltagem dele. Né? Como a voltagem dele é RI, menos a voltagem dele fica menos R1I, e a voltagem do outro, menos R2. Bom, mas você não precisa saber o que é a lei de Kirchhoff, não, se vocês não viram em eletricidade e magnetismo 1, apesar que é importante, é uma das melhores maneiras de, desculpem, se resolver circuito. Mas eu queria mostrar para vocês é isso, tá? Quando você vai escrever a coisa do tipo, se eu percorro o circuito, vou percorrer o circuito aqui pela linha azul, eu somo as voltagens sendo positivo, aqui no caso da pilha, porque eu estou indo do negativo para o positivo dela, e acaba a voltagem negativa do resistor aqui aparecendo e a voltagem negativa aqui do resistor também aparecendo. Tá? Por que eu estou falando isto? Porque a gente vai ver agora uma equação diferencial para um circuito. Isso aqui é uma equação diferencial. Isso aqui que eu estou escrevendo. E isso aqui também é uma equação diferencial, né? Eu poderia escrever isso aqui como RI, né? Como dQ/dt, né? Então você ficaria com a equação diferencial para esse circuito aqui. Ficaria V igual a R dQ/dt. Tá? E a gente vai fazer algo muito parecido agora. A gente vai tentar encontrar uma equação diferencial para um circuito que tenha um indutor. E depois uma equação diferencial para um circuito que tenha um capacitor. Tá? Mas o capacitor vai ser só daqui a um tempo. Então vamos lá. Voltando aqui para os slides, eu tenho meu circuito RL e, acho que eu pulei aqui a coisa. Não, pulei não, está aqui. Pronto. Bom, para que alguém fez uma pergunta. Sim, Altemiro, diga lá. Professor, era só uma dúvida. Em relação ao senhor disse que a gente vai ter que estudar a parte de equações diferenciais, né? Que até eu já paguei há um tempinho. Mas para que a intenção de estudar essas equações é para achar a intenção é de fazer o que com ela, no caso? Vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais um pouquinho, ver se você entende por que a gente vai resolver a equação. No caso, aqui no nosso caso, a gente vai estar sempre preocupado em encontrar, em geral, expressões para a corrente como função do tempo, coisas desse tipo, tá? Você vai ver que a corrente ela vai variar com o tempo, quando você tem um circuito tipo RL, e a gente vai utilizar a equação diferencial para isso. Por outro lado, você não vai ter que resolver a equação diferencial como não é DO. Aqui vai ser só por integração direta. Então não vai ter problema nenhum. Ok? Ah, tá certo. Bom, vamos voltar lá para o slide que a gente tinha aqui. Ó. Vamos voltar para o slide em que a gente definiu o que era a indutância, certo?
Então, eu sei que a indutância é... Deixa eu copiar aqui. Sai. Então, o cara não quer sair aqui. Pronto, saiu. Então, vamos lá. Então, a gente viu que a indutância, deixa bem grandão aqui para vocês verem, Fm é o fluxo, né, o fluxo magnético sobre I. Mas a gente também conhece uma outra expressão que envolve o fluxo magnético, né? A gente sabe que epsilon, a Fem, deixa eu fazer conta cor. A Fem, ela é menos dφ m dt. Mas a gente sabe que φ, o fluxo magnético é proporcional à corrente, né, com a indutância sendo a constante de proporcionalidade. Então vamos pegar esse cara e substituir aqui. Então a gente encontra que a Fem é igual a menos dt de Li. Mas ela é uma constante, a indutância, né? Lembra que ela não só é uma constante de proporcionalidade, mas a gente verificou que ela é uma constante. A gente viu que L é μ0 n ao quadrado a L, né? Então ela depende do número de voltas e do volume do indutor, da bobina. Isso aqui é uma constante e isso aqui é uma constante. E isso aqui é, obviamente, uma constante. Então, o L é uma constante. Então eu posso botar o L para fora. Isto é, a Fem, a voltagem que é gerada por indução, ela é menos L dI dt. Deu para entender até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Não? Tá tranquilo. Eu sim, professor. Beleza. Então vamos voltar aqui. Então vamos voltar para o nosso circuito aqui. Guarda isso aqui, tá? Ó. Então, a Fem, a voltagem, eu vou chamar de V, tá? A voltagem no indutor, deixa eu escrever bem assim, a voltagem no indutor é menos L dI dt. E a gente já tinha visto que a voltagem, né, quando você passa por cima de um resistor, percorrendo ele num circuito, era menos IR, né? Então lembra que eu passava para o outro lado, né? Ficava negativo, ficava menos IR. Ok? Então vamos pegar um circuito como esse. Ups. Então, a voltagem aqui é Y, né? A voltagem aqui, entre esse ponto e este, é menos IR. E a voltagem aqui, passando pelo indutor, é menos L dI dt. Então vamos somar essas três coisas, né? As três coisas somadas tem que dar zero, né? Porque essa voltagem aqui, parte fica aqui, parte fica aqui. Então, se eu somar as três, dá zero, né? Porque isso aqui é igual a isto mais isto. Passando para o outro lado, né? Fica tudo negativo. Fica Y, a voltagem na bateria, menos IR, menos L dI dt é igual a zero. Deu para entender isso daqui, pessoal? Rapaz, eu não sei o pessoal, mas é só essa última parte que o senhor pegou essa expressão de IR, que era a voltagem, e passou para outra expressão para ficar negativo por causa de quê, professor? Não, lembra que eu tinha feito assim, né? Eu já apaguei aqui a coisa, mas a gente tinha feito um divisor de corrente, não sei se você lembra, né? Mas eu não preciso fazer o divisor de corrente, não, posso só fazer assim. Ó. Aqui um circuitinho simples, tem a voltagem aqui, que eu vou chamar de epsilon, esse aqui é o R, né? Qual é a voltagem aqui nesse cara, né? A gente sabe que é RI. Então, epsilon é igual a RI. No fundo, é a lei de Ohm, né? Passa para cá, fica epsilon menos RI é igual a zero. Então, quando eu for escrever alguma coisa igual a zero, digamos assim, isso aqui, na verdade, é uma coisa chamada lei de Kirchhoff, tá? Você vai percorrer um circuito, aí quando você percorre um circuito no mesmo sentido da corrente,
você bota o negativo aqui na frente. Mas eu estou explicando isso aqui de uma outra maneira, uma maneira um pouco mais imprecisa, mas talvez fique mais fácil de entender. Só porque eu passei para esse cara para o outro lado. Aí ele fica negativo. Então fica o epsilon, a voltagem da bateria, menos RI é igual a zero. Deu para entender isso aqui? Altemiro? Opa, desculpa. No caso, o senhor fez a mesma expressão com o Só que recurso... agora é o seguinte, em vez de ter só um resistor, eu vou botar um indutor aqui, ó. Tá? Fica epsilon menos RI menos aquela quantidade que a gente já encontrou. L dI dt é igual a zero. Ah, tá. Tá? Uhum. Lembra que a gente encontrou essa quantidade aqui, ó. Quando eu substituir o φ aqui, aí tiro o L, fica assim, ó. Certo? E aí você vê de onde vem o sinal de negativo. O negativo já vem daqui da própria forma. Tá? Bom, então a gente fica com a seguinte expressão para esse circuito, que a gente chama de circuito RL. Né? Fica epsilon menos IR menos L dI dt. Ok? Essa é a expressão, é a equação diferencial que rege esse circuito. Todo circuito tem uma equação diferencial que o rege. Certo? Então, esta daqui é a que o rege. Obviamente, se eu for resolver essa equação, como ela aparece I aqui, né? Isso aqui é uma constante, eu vou obter I como função de T. Se eu resolver essa equação diferencial aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos resolver essa equação diferencial. Então, reescrevi ela aqui em cima, tá? Eu sumi com epsilon zero, que eu tinha chamado de epsilon zero no outro slide, eu chamei de epsilon aqui por preguiça. Eu errei, esqueci de botar e fiquei com preguiça de botar nos outros, tá? Mas é a voltagem da bateria, tá? Aqui, ó. Epsilon é essa voltagem da bateria. Eu tinha botado epsilon zero para diferenciar da FEM do indutor, mas errei, então fica aqui como sendo epsilon mesmo. Aí vocês lembrem que esse epsilon aqui é o da bateria. Então, epsilon menos IR menos L dI dt igual a zero é a equação diferencial que rege esse circuito aqui. Como é que a gente resolve essa equação diferencial? Bom, eu vou chamar esse termo aqui todinho aqui de x, só foi uma substituição, tá? Vou chamar esse termo aqui todinho aqui de x. Assim. Vamos lá. Cadê você? Pronto. Eu vou chamar esse cara aqui de x. Então, x. O x é igual a deixa eu ver aqui, na verdade, como é que eu vou pegar e escrever esse cara aqui para ficar mais bacana, porque na verdade apareceu o R ali enchendo o saco. Deixa eu fazer assim primeiro. Deixa eu tirar o R. Eu vou dividir todo mundo por R, tá? E vou chamar isso daqui agora. Lembra que dá para cancelar, né? Dá para cancelar esse R com esse R. Dividir de um lado e do outro por R, no fundo, né? O zero dividido por R é zero, né? Isso aqui é zero, continua sendo zero, então não tem problema. E chamei esse cara aqui agora eu vou chamar esse cara aqui de x. Então, x, né? Ele é igual a epsilon r menos i. E por que eu fiz isso, né? Porque agora, se eu pegar e tirei o r daqui, né? Eu tirei o r da multiplicação pelo i. Por que eu fiz isso? Porque se eu calcular quem é dx di, olha o que eu encontro. Quem é dx di? Vamos derivar, né? Dá zero menos 1. Isto é, dx é igual a menos di. Então, nota que esse cara aqui, ó, menos di, né? Menos, e o di,
ele já é dx. Então fica aqui, já vai aparecer um dx dt, né? Fica L sobre R dx dt. Então dx, vou só botar aqui, é igual a menos di. Se eu tivesse deixado o R, ia ser complicado, porque quando eu derivasse apareceu o R. Complicado não, ia ficar mais feio. Então, pronto, posso pegar e fico com a seguinte equação. Ó. Esse cara todinho é x, então ficou x. O menos eu já estou incorporando no dx, então aqui vai ficar mais. Aí esse cara aqui é dx, né? Então fica mais, aí L sobre R, né? dx, que é o que está em cima, e dt embaixo. Então, dx dt igual a zero. Pronto, essa equação aqui é bem mais fácil de resolver. Posso fazer por integração direta, né? Fica mais tranquilo de fazer essa equação aí. Então, vamos lá. Então, tem uma equação. Dividi todo mundo por R, né? De um lado e do outro. Chamei x de εr sobre R menos i. Quando eu calculo dx, di, eu vejo que dx é igual a menos di. E aí, quando eu substituo de volta, eu fico com esta equação diferencial aqui, que é bem fácil de ser resolvida, né? Eu posso passar o x para o outro lado, ele vem negativo, e depois eu passo o x dividindo e o dt multiplicando, né? E também posso passar esse cara para o outro lado, né? Fica RL. Tá? Então, esta equação aqui, né? Ups. Esta equação x mais L R dx dt igual a zero, eu posso reescrevê-la assim, ó, LR dx dt menos x, que por sua vez eu posso pegar esse cara, passar multiplicando, né? Então fica o R multiplicando e o L dividindo. Passo o x de volta para cá. Então esse cara vai para o outro lado. O x eu passo dividindo e o dt eu passo multiplicando também. Então vai ficar, no final, dx dividido por x igual a menos, o menos fica no canto dele. Dt está ali. O L fica dividindo e o R multiplicando, né? Então, o R multiplicando e o L dividindo. Pronto. Reorganizei. Todo mundo quer x está de um lado, todo mundo quer t, né? A constante aqui no caso está do outro. Para resolver, eu só preciso agora integrar esta equação diferencial aí modificada. Então, fiz aquela coisa, fiquei com dx sobre x igual a menos RL dt. Integro de um lado ao outro, de um tempo zero inicial até um tempo t final. E o x, que era isso daqui tudo, né? É uma coisa que tem unidade de corrente, vai ser de um x inicial até um x final qualquer. Eu vou chamar de x0 inicial e x final eu vou chamar de x. Então, vou integrar de x0 até x e vou dizer que o tempo inicial é zero e o tempo final é t. Resolvendo a equação, você fica com ln, né? 1 sobre x, a integral de 1 sobre x é ln. Aqui já fiz aquela propriedade do logaritmo, né? Porque eu fico x menos x0. Então, toda vez que você tem um ln negativo, você pode juntar num logaritmo só. O que tiver negativo fica no denominador, né? E o que for positivo fica no numerador. Propriedade do logaritmo. A propriedade do quociente, né? Isso. E aqui a integral fica t menos zero, né? Que é t. Então fica menos RLT. Se eu botar um exponencial deste lado e um exponencial deste outro, exponencial do logaritmo é o argumento do logaritmo, fica x sobre x0, que eu posso passar multiplicando x0. Então ele vem para o outro lado. E exponencial desse cara aqui é exponencial desse cara aí. Então eu fico com x igual a x0 mais, que multiplica exponencial de menos RL, R sobre L, t. Agora eu tenho que desfazer
a minha mudança de variável. Eu fiz substituição de x por epsilon sobre ri, né, menos i, essa substituição aqui. Então, guardei a resposta e guardei a substituição, tá? Então, vou fazer de volta. Onde tem x, eu vou escrever como sendo epsilon sobre r menos i, e vou ficar com a seguinte expressão, quando eu isolar o i, certo? Com a seguinte coisa que você tem que observar, quer dizer, qual é a condição inicial? A condição inicial é que você não tenha corrente. Quando você não tem corrente, né, você fica com epsilon sobre r como sendo o teu x0, né? No tempo inicial a corrente é zero, tá? Aí você fica só com epsilon sobre r como sendo x0. Então, onde tem x0, eu boto epsilon sobre r, e onde tem x, eu boto epsilon sobre r menos i. Fico com esta expressão aqui. Eu vou interromper a gravação, a gente vai quebrar em duas partes, e eu vou voltar a partir desse ponto aqui. Vou já mandar o link de novo para vocês, porque vai cair. Ok, pessoal? Já continuar desse ponto aqui.